Boa noite a todos que nos acompanham em nossos momentos de reflexão da Casa Espírita Nosso Lar. Rogamos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que é o mentor desta nossa casa, André Luiz, e a espiritualidade que nos acompanha em nossos encontros, para que nós possamos receber essa energia através da espiritualidade e que as palavras de hoje possam nos trazer conforto, consolo e entendimento da nossa vida, para que possamos viver um pouco mais feliz com aqueles que convivem conosco. Na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas vamos tratar do tema da família à luz da reencarnação. Para começarmos o nosso assunto de hoje, vamos relembrar primeiro quem somos nós. Segundo os ensinamentos dos Espíritos, nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós somos espíritos. E para podermos entender melhor esse tema, é necessário que compreendamos isso. Porque todos nós fomos lá na nossa essência, na nossa origem, nós fomos uma essência espiritual. Nós fomos um princípio inteligente, passamos por transformações da matéria até chegarmos à condição de espíritos formados. Todos nós fomos criados para a perfeição, mas sabemos que não nos é possível chegarmos à perfeição somente com uma existência, com uma experiência nesta nossa jornada de encarnados nesse mundo material. Porque nós não temos todas as possibilidades de evoluirmos na parte intelectual ou na parte material. Nós também não temos outras oportunidades de evoluirmos até na parte moral, porque nós não conseguimos desenvolver as virtudes que precisamos para a nossa evolução e para chegarmos à perfeição numa só existência. Então, quanto a isso, Deus nos proporcionou a oportunidade para nós evoluirmos através da reencarnação, através de experiências que vivenciamos para podermos evoluir, para que com o nosso próprio esforço a gente possa crescer nessa nossa evolução. E todos nós, desde épocas remotas, nós vivemos experiências em grupos ou famílias. Assim, nós fomos criando vínculos, ligações afetivas, aprendendo, cometendo equívocos e reparando com novas experiências em novas encarnações. Então, a reencarnação, ela nos abre a oportunidade de refazermos caminhos, de aprendermos e aprendermos também, principalmente, a tolerância, a compreensão, o perdão e trabalharmos a paciência e a resignação para podermos evoluir. Isso tudo é a prática do amor e nós vamos aprendendo a nos amar. Lembramos que a verdadeira vida é a vida no plano espiritual. Todos nós viemos do plano espiritual e para lá nós voltaremos, porque lá é a verdadeira vida. Aqui viemos vivenciar experiências com aqueles que nós temos a necessidade de evoluir e nos ajudar uns aos outros nessa evolução. Sabemos sim que todos nós trazemos nossa bagagem existencial, porque todos nós somos diferentes, nós somos únicos, basta que nós olhemos uns para os outros e a gente vai ver que cada um é único, com a sua bagagem, com a sua essência que cada um traz. Mas se nós viemos do plano espiritual, o que os pais transmitem aos filhos? O que podemos transmitir como pais aos nossos filhos? Não são os pais que criam o espírito do seu filho. Também não é verdade que os pais transmitem aos filhos parte da sua própria alma, porque o corpo precede do corpo.
Mas o Espírito não precede do Espírito, porque o Espírito vem de Deus que nos criou a todos nós. Então o Espírito já existia antes. Então o que os pais fornecem é o corpo. Então esse corpo é um corpo material, que é o que os pais fornecem. Eles fornecem o material para a formação deste corpo físico. E este corpo que se forma, ele terá sim semelhança física e também semelhança de disposições orgânicas com os pais devido à hereditariedade. Então, nessa vida material que os pais transmitem aos filhos na formação desse novo corpo, é que um espírito vem e se liga a este corpo para animar este corpo físico, trazendo consigo a sua vida moral, de experiências que ele já tem vivenciado desde a sua criação como espírito. Os pais, eles jamais transmitem aos filhos a semelhança moral, porque se tratam de espíritos diferentes, cada um trazendo a sua própria essência moral. As semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos, elas vêm do fato de serem eles espíritos simpáticos entre si, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Mas na infância, pode ser também, e pode ser o resultado através da educação, porque o espírito dos pais influencia em muito na formação dos filhos. Então, após o nascimento, existe essa influência moral dos pais para os seus filhos. Então, as crianças, elas não são almas recém-criadas por Deus, não. Elas são espíritos com certa experiência e desenvolvimento, porque eles já vivenciaram muitas experiências no seu trajeto evolutivo até o momento. Então, eles trazem como bagagem espiritual as consequências dos seus acertos, também dos seus equívocos do passado, das experiências vivenciadas. Então, quando passa por esse estágio da infância física, o espírito fica como se fosse num repouso da sua atividade mais intensa, do seu eu. Por isso, torna-se mais acessível para que receba essas impressões, porque o cérebro novo registrará essas novas informações, esses novos estímulos que os pais podem transmitir. Então, por isso, a criança costuma se apresentar mais dócil, porque se encontra dependente dos pais ou de seus responsáveis. Por isso, a importância desse momento da infância, porque é o momento ideal para o espírito receber essa ação educativa moralizante, que muito pode ajudar esse espírito na sua jornada evolutiva, nessa experiência, nessa nova encarnação. Portanto, educar é missão dos pais. É aos pais que cabe essa missão de desenvolver o espírito dos filhos, através da educação, através dos bons exemplos, procurando corrigir as más tendências que porventura tenha esse espírito, mas também cultivar nesses espíritos que hoje, como crianças, estão conosco, cultivar neles as boas qualidades que eles já têm, esse potencial que eles já têm, que eles já trazem também. Mas muitas pessoas também se questionam, mas nós podemos através dos pensamentos, através da oração, pedir a Deus um bom espírito como filho? Isso é possível? Os pais, segundo os espíritos nos esclarecem, não poderão, através do pensamento e preces, determinar para o corpo do filho que vão gerar um bom espírito em lugar de um espírito pouco evoluído. Mas, dizem os espíritos, eles podem melhorar esse espírito da criança a que eles deram nascimento e que Deus lhes confiou esta missão. Esse é o dever dos pais. Mas temos também aqueles filhos maus
Estes são uma prova para os pais, ou uma oportunidade de reajuste perante as leis divinas. Por quê? Porque eles podem ter sido, numa vida anterior, alguém que os próprios pais auxiliaram nos desvios morais, esse espírito. E agora, nesse momento, ele vem para ser ajudado, para ser recolocado no caminho do bem. Este que está agora como seu filho nesta encarnação. Mas também existe uma outra possibilidade, porque um espírito mau pode ter pedido a Deus e Deus ter lhe concedido esta oportunidade para que ele pudesse nascer com bons pais, para que através de um bom exemplo, através de uma vida moral adequada, ele pudesse ter esperança então de que através desses conselhos que ele pudesse ser dirigido para um caminho melhor nessa experiência evolutiva. Então, educar os filhos é tarefa que Deus confiou aos pais. Mas se nela os pais falharem, serão responsáveis. Mas se fizerem tudo o que podiam e deviam para o adiantamento moral dos seus filhos, e estes não aceitaram a boa orientação, os bons exemplos, os pais podem ficar tranquilos, porque não será culpa dos pais, porque devemos lembrar que os filhos também têm o livre-arbítrio das escolhas que fizerem na sua vida. Lembramos também que todas as pessoas que convivem com a criança devem cooperar na sua educação, porque a fraternidade nos faz responsáveis uns pelos outros. Então, nesse convívio familiar, todos nós somos responsáveis pela educação das crianças que convivemos juntos. Portanto, encarnados ou não, todos nós somos espíritos criados por Deus e, portanto, irmãos. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, e quando se entrelaçam pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações, eles conseguem se reunir nesses grupos de afinidade. Eles se encontram felizes por se encontrarem juntos. Esses espíritos, eles se buscam uns aos outros. Então a encarnação, ela é apenas a separação momentânea e parcial até um próximo reencontro. Se uns encarnam e outros não encarnam, não tem problema. Permanecem unidos através do pensamento. E aqueles que se encontram no mundo espiritual já mais livres do que nós, estes velam por nós que aqui estamos encarnados, aprisionados neste corpo físico. Aqueles que estão mais adiantados, estes se esforçam para ajudar aqueles mais retardatários na evolução, para que todos consigam progredir. Isso é o amor que nos une a todos nós. E ao regressarem, ao nós regressarmos ao plano espiritual, novamente nós nos reunimos com aqueles amigos, como amigos que voltam de uma viagem, com a felicidade de nos reencontrarmos. Muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação, se unindo na mesma família ou no mesmo círculo de conhecimento e de amizades, para poderem trabalhar juntos na sua evolução. Então, como vemos, amigos, a verdadeira família é a família espiritual. A família espiritual em que os espíritos são unidos pela afinidade, antes, durante e depois da encarnação. E ao reencarnarmos na Terra, formamos uma família corporal consanguínea. Nela nós podemos ter, sim, alguns elementos que também sejam da nossa família espiritual, por que não? Mas lembramos, não é pelo fato de nós termos tido 10 encarnações, por exemplo, que alguém vai encontrar lá no mundo espiritual 10 pais, 10 mães, 10 cônjuges, ou todos os números de filhos que nós tivemos, toda a parentela que nós também tivemos. O que nós vamos encontrar lá será com aqueles que estivermos relacionados pela afinidade e pela afeição, ou pela responsabilidade. Então a reencarnação, ela não destrói os laços de família, mas ela nos une, porque ela fortalece cada vez mais os laços de família, que são os laços de amor.
Mas uma família espiritual, significando aquele grupo o qual a pessoa se sinta inteiramente bem, no qual a pessoa nunca tenha nenhum problema, é algo que ainda nós estamos construindo e que a maioria de nós não possui, nem aqui nesse plano material e nem no além. Ela não existe ainda no mundo espiritual, esta família perfeitíssima. Mas a família que nós temos é aquela que precisamos. É aquela tal como a fizemos até agora, como dela precisamos para a nossa evolução. Nela temos variados tipos de pessoas, afins ou não conosco. E ela foi formada em função das nossas necessidades evolutivas para o nosso aprendizado. Ninguém possui, sem razão, este ou aquele familiar. Existe uma razão para termos este familiar. Então nos encontramos com todos aqueles que nós nos associamos nesse nosso destino, nessa nossa passagem desde o início da nossa vida, que é a vida de espírito, pelos vínculos do bem ou pelos vínculos do mal. Nós nos reunimos através da reencarnação para aprendermos juntos. Então, no mundo, o lar é a primeira escola. O nosso lar é um ponto bendito do universo. Este é que nos dá a possibilidade de exercermos as formas de abnegação em benefício dos outros, mas também em benefício de nós mesmos perante Deus. Então, meus irmãos, procuremos trabalhar a paciência, o amor, a compreensão, o devotamento, o bom ânimo e a humildade dentro dos nossos lares. Porque se nós conseguirmos trabalhar isso, nós seremos mais felizes, teremos mais paz em nossos corações. E assim nós vivenciamos o amor dentro dos nossos lares e esse amor irá se expandir além dos nossos lares. Pensemos nisso e com certeza o amor iluminará os nossos passos, os nossos lares e o nosso mundo. Muito obrigado e uma boa noite a todos.